boa tarde, bom dia para vocês. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Como vai a quarentena de vocês? Muito estudo, muita dedicação. Acho que a gente passou por uma semana complicada, que vocês entregaram tudo, a gente corrigiu bastante coisa. Agora, um pouquinho mais de tranquilidade. A gente está começando a última apostila de vocês, a apostila 10. Depois, vocês sabem que vocês vão receber só apostilas de revisão, que é o material do Faraday. Por enquanto, a gente ainda continua falando de números complexos. E eu lembro que quando eu falei de números complexos na forma trigonométrica, eu havia prometido que tinha uma razão de aprender aquilo. Eu falei para vocês que a forma trigonométrica era uma linguagem, era uma nomenclatura para facilitar alguns cálculos. E chegou o momento de eu cumprir minha promessa. Existem 4 fórmulas de Moivre, que a partir do número complexo, escrito na forma trigonométrica, possibilita cálculos mais simples entre esses números complexos. Lembra que é um número complexo? Desde o ano passado que a gente estava falando disso. Um número complexo vem do latim complect. Complect é aquele número formado por 2 partes. Quais são essas partes? Uma parte real, que geralmente a gente chama de A, e uma parte imaginária, que a gente chama de B. Lembra que o plano imaginário forma 90 graus com o plano dos reais. Até ano passado, a gente costumava escrever um número complexo dessa forma aqui, que a gente chama isso de forma algébrica ou forma retangular, porque veja, isso forma de fato um retângulo. E esse ano, faz algumas semanas, logo antes de terminar aí a nossa quarentena, a nossa PM2, do primeiro bimestre ainda, a gente viu como escreve o número complexo desta maneira. Isso a gente chama número complexo na forma trigonométrica. E aí tem 2 coisas que nós vimos. Primeiro, o módulo de um número. O que é módulo? É a distância do número até a origem, a distância do número até o zero. Então, se o número complexo tem parte real e parte imaginária, para você achar esse módulo, tem certeza que você lembra. Como que a gente faz esse módulo? Teorema de Pitágoras. Módulo ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Só fazer teorema de Pitágoras. E tem esse ângulo que o número complexo forma com o eixo dos reais, sempre no sentido positivo. E esse ângulo a gente chama de argumento. Como que eu acho esse argumento? Relações trigonométricas. O cosseno desse ângulo é cateto adjacente, que é a parte real, sobre a hipotenusa, que é o módulo, e o seno desse ângulo é cateto oposto. Cateto oposto é a parte imaginária sobre a hipotenusa, que é o módulo. Sabendo o seno e o cosseno, se olha na sua circunferência trigonométrica, identifica quem é esse argumento, tá? Isso daqui, se você quiser abreviar, você pode escrever aquele CIS, cosseno e seno. Tá bom? Agora, dá uma olhada antes do exercício da página 100. Deixa eu mostrar para vocês, antes que alguém fale que essa fórmula veio do Google, né? Essa fórmula veio de Moivre. Sejam 2 complexos quaisquer. Estou chamando esses complexos de Z1 e Z2. O complexo Z1 tem módulo Z1. O complexo Z2 tem módulo Z2. E os argumentos? O argumento de Z1 é θ1, o argumento de Z2 é θ2. Para você somar ou subtrair complexos, é muito mais fácil se eles vierem na forma algébrica. Por quê? É só somar real com real, imaginário com imaginário. Mesma coisa na subtração. Agora, se você multiplicar complexos, se tiver uma multiplicação de 5 complexos, na forma trigonométrica, na forma algébrica, perdão, já é difícil. Porque você tem que escrever o número complexo. Imagina, sei lá, 3 mais i. Você põe entre parênteses, aí vai fazendo a distributiva, né? Distributiva, distributiva, distributiva. E se ele estiver na forma trigonométrica, eu vou mostrar para vocês que é muito mais simples. Aí a vantagem de utilizar o seno e cosseno de vez em quando. Né? Z1 vezes Z2. Como que eu multiplico esses 2 números complexos? Então, uma multiplicação de tudo. Vai ser módulo de Z1, vou multiplicar primeiro aqui, módulo de Z1. Ou vezes, tanto faz, né? Multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Vezes módulo de Z2, multiplicado aqui em cima
cosseno θ1 mais I seno θ1. Agora, multiplicado aqui embaixo, cosseno θ2 mais I seno de θ2. Até aqui tranquilo? Então, quando eu multiplico os 4 termos, não faz diferença nenhuma a ordem que se multiplica. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Só altera se for matrizes. Lembra de matrizes? Lembra, lá do ano passado. E aí vem módulo de Z1 vezes módulo de Z2, vou copiar. Módulo de Z1 vezes módulo de Z2. Não vou fazer nada com os módulos. E agora, eu tenho uma soma, eu tenho um binômio aqui dentro, eu tenho outra soma, eu tenho outro binômio aqui dentro. Preciso aplicar a propriedade distributiva, não tem outro jeito. Então, aqui, o cosseno de θ1 vai multiplicar aqui os dois termos que tem. Então, vai ser, colocar aqui um colchetes, cosseno θ1 vezes cosseno θ2 mais cosseno θ1 vezes vezes I seno de θ2. Agora que eu multipliquei aqui o cosseno, tem que multiplicar agora o seno. Vamos ver o que aparece. I seno de θ1 mais I seno θ1 vezes cosseno θ2 mais I vezes I ao quadrado, seno de θ1, seno de θ2. Interessante. Fiz toda a distributiva. Vamos ver se dá para trabalhar de algum jeito com essa distributiva aqui. Então, primeiro, eu tenho a multiplicação dos módulos. Aqui é módulo de Z1, que multiplica módulo de Z2. Não dá para fazer muita coisa. Agora eu quero separar onde que tem parte real e onde que tem parte imaginária. Deixa eu ver. Isso daqui é real, né? Não tem I. Então, cosseno θ1 vezes cosseno θ2. Deixa eu ver se tem outra coisa real para eu trazer aqui para frente. Deixa eu ver. Esse é real. Apareceu I, é imaginário. Apareceu I, é imaginário. Apareceu I quadrado. Só que I quadrado vale quanto, meu bom homem? Definição de número complexo. I quadrado, unidade imaginária, é a unidade cujo quadrado é menos 1. Então, eu vou trocar esse I quadrado por menos 1, então ele vira real e vai aparecer um menos aqui na frente. Menos seno θ1, seno θ2. Tá bom. E esses dois são imaginários. Tanto que eu até consigo tirar o I em evidência. Se eu tirar o I em evidência, ó, tira o I aqui. O que vai aparecer? Seno θ1 cosseno θ2 mais o tiro em evidência. O que tem? Seno θ2 é cosseno θ1. Importa a ordem que você põe. A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Já começou a perceber a linguagem, a semiótica que está por trás disso? Ainda não? Já percebeu sim. Lá no fundo você percebeu. Olha a vantagem da gente usar a trigonometria. Módulo de Z1 vezes módulo de Z2. Aí aparece. Cossa, cossa, senta, senta. Ó, cossa A, cossa B, senta A, senta B. Você lembra que isso daqui é a fórmula do cosseno de A mais B ou do cosseno de A menos B? E o cosseno troca o sinal. Então, se isso daqui é menos, eu posso trocar tudo isso daqui, cossa, cossa, senta, senta, por cosseno de A mais B. O cosseno troca o sinal. Quando é menos, é mais. Tá bom? Mas, agora vamos ver a parte imaginária. I, e o que tem dentro desse I? Se minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O que tem aqui dentro? É o seno de A mais B. O seno mantém o sinal.
Então, quando aqui é mais, aqui é mais. Então, veja só como a forma trigonométrica permite que eu multiplique complexos com mais facilidade. Então, se eu estou multiplicando complexos, basta que eu multiplique os módulos e que eu some os argumentos, que é que eu chamei de A e B por alguma razão muito específica que eu ainda não sei. Quais são os argumentos? θ1 e θ2. E aqui dentro eu também vou somar os argumentos, que são θ1 e θ2. Simples. É muito simples. Isso é na multiplicação. Você consegue pensar na divisão de maneira análoga. O que é análogo? De maneira parecida. Eu não vou fazer o mesmo raciocínio. O raciocínio já está feito. Convido e desafio você para fazer, para a gente conversar um pouquinho. Na multiplicação de complexos, o que a gente faz com os módulos? Multiplica. E na divisão de complexos, o que a gente faz com os módulos? Isso. Na divisão, divide os módulos. Perfeito. Na multiplicação, não se soma os argumentos. Na divisão, você vai fazer o quê? Subtrair. Então, vai ser cosseno de θ1 menos θ2 mais I seno de θ1 menos θ2. Fácil. E na potência, que é a terceira fórmula de Moivre que a gente vê hoje, da soma, da multiplicação, soma e subtração é só forma algébrica, né? Forma trigonométrica. Primeira fórmula de Moivre é a forma da multiplicação, segunda da divisão e terceira da potência. Vamos pensar de maneira análoga também. Na multiplicação, multiplica os módulos. Na divisão, divide os módulos. E na potência, eu também vou fazer a potência dos módulos. Se na multiplicação o argumento soma, se na divisão o argumento subtrai, na potência o argumento multiplica. Vai multiplicar por quê? Pelo expoente. Cosseno de n vezes o argumento, mais I seno de n vezes o argumento. Isso daqui, pessoal, a gente faz na prática, a gente faz rapidinho. Isso que eu mostrei para vocês é o processo epistêmico, o raciocínio que estava por trás de Moivre para chegar nessas fórmulas. O que a gente vai fazer agora é o processo prático, olhar e pensar. Processo prático, não é? Escrevi aqui no cantinho as 3 fórmulas de Moivre que a gente viu. Da multiplicação. Já escrevi naquela forma, na forma sintetizada que eu prefiro. Se eu vou multiplicar 2 complexos, eu multiplico os seus módulos e somo os seus argumentos. Ao invés de escrever cosseno da soma mais I seno da soma, estou escrevendo aqui cosseno I seno da soma. Divisão de complexos. Divide os módulos e subtrai os argumentos. Potenciação de complexos. Faço a mesma potência com o módulo e multiplico o argumento pelo expoente. A 4ª fórmula de Moivre, aguenta teu coração, aguenta tua expectativa, é da próxima aula, que é da radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Dá uma olhada, só com essas 3 fórmulas a gente consegue fazer com muita tranquilidade o exercício 1. Porque eu estou vendo que eu devia aproveitar o espaço aqui embaixo, mas tudo bem, fui aqui para cima. O exercício 1, ele coloca lá, sendo U, quem que é o U? Cosseno de 40 mais I seno de 40. Ele não põe um número na frente multiplicando, esse número na frente multiplicando é 1, o módulo é 1. Na forma abreviada, módulo 1, cosseno I seno 40. Quem que é o número complexo V? Módulo 2, cosseno de 50 mais I seno de 50 graus. Quem que é o complexo W? O módulo é 3, cosseno de 70 mais I seno de 70. Eu prefiro escrever assim na forma abreviada. Se quiser escrever na forma longa, né, cosseno e seno, também tem problema algum. Item A, de cabeça, rápido, obtenha na forma trigonométrica. Ele não pede para passar para a forma algébrica. O produto entre U e V. Eu quero multiplicar esses dois. Como que eu multiplico complexos?
Eu multiplico complexos, multiplicando os módulos e somando os argumentos. Quais são os módulos de U e V? 1 e 2. 1 vezes 2, 2. Cosseno e seno. De quem? Da soma dos argumentos. 40 mais 50, 90. Ou, se quiser colocar na forma longa, 2 fica como? 2 cosseno de 90 mais I seno de 90. Esse daqui dá para passar para a forma algébrica com muita facilidade. É só você lembrar do seno de 90, 90 graus está aqui em cima, seno de 90 vale 1, cosseno de 90 vale 0. Então isso vale 0, isso vale 1. Então esse número, se quiser escrever na forma algébrica, é 2i. Tá? Mas ele pede na trigonométrica, qualquer uma dessas duas respostas é válida. Item B. U, V dividido por W. Dá para fazer de cabeça. Forma prática. U vezes V. Está multiplicando com V. Vamos multiplicar. 1 vezes 2, 2. Agora, o resultado disso está dividindo por W. Então, o módulo eu vou dividir pelo módulo de W. Multiplica o módulo de U com o módulo de V, divide pelo módulo de W. 1 vezes 2 dá 2, dividido por 3, 2 terços. Cosseno e seno. O argumento, mesma coisa. Soma quando está multiplicando, subtrai quando está dividindo. Soma os argumentos de U com V, 40 mais 50 dá 90, e vai subtrair na divisão. 90 menos 70, 20. 2 terços, cosseno e seno de 20. Prefere escrever na forma longa, 2 terços, cosseno de 20 graus, mais I seno de 20 graus. E esse daqui, para passar para a forma algébrica, dá? Dá até dá, só que não dá de cabeça, né? Porque aqui, cosseno de 90 e seno de 90, tu sabes. Cosseno de 20 e seno de 20, ele não é um valor, não é notável, não está na tabelinha, não está na circunferência. Tem que ou usar uma calculadora científica ou consultar naquela tábua, naquela tabela trigonométrica. É possível, mas por enquanto vamos deixar assim, que ele está pedindo na forma trigonométrica. C, U vezes W ao cubo. Mesma coisa que eu faço com números reais. Quem que eu faço primeiro? Multiplicação ou potência? Potência, né? Então vai ser o U. Quem que é o U? 1 cosseno e seno de 40 graus. Copiei o U. Eu vou multiplicar pelo W ao cubo. Eu já vou fazer o W ao cubo. Como que eu faço a potenciação de um complexo? O módulo eu vou levar o expoente. O 3 eu vou levar o expoente. 3 ao cubo. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. E o argumento eu vou multiplicar pelo expoente. O argumento é 70 graus. 70 graus vezes 3, 7, 14, 21. 27 cosseno e seno de 210 graus. Perfeito. Agora eu estou multiplicando dois complexos. Como que eu multiplico esses complexos? Multiplica os módulos, 1 vezes 27, isso, 27, e soma os argumentos, 40 mais 210, 250 graus. Se quiser escrever na forma longa, 27, cosseno de 250, mais I seno, 3 pontinhos, que não cabe 250 graus, tá? Mas, para mim, eu me contento com essa resposta. 27 cosseno e seno de 250, 2 terços cosseno e seno de 20, 2 cosseno de 90. Nesse caso é 2i. Nesse eu não sei nem o cosseno nem o seno de 20, nem o seno nem o cosseno de 250. Tá? Se eu sei, eu ponho. Como eu não sei, eu não ponho. Exercício 2. Gravidade. A 18ª potência de. Tem um número complexo. Vou chamar esse número complexo de Z, que é o que geralmente a gente chama. Você chama da letra que você preferir. Quem que é esse nosso Z? É
a raiz sexta de 2, cosseno de π nonos, mas e seno de π nonos. Cosseno e seno, prefiro usar a forma abreviada de π nonos. Ah, não gosto de fazer em radiano, quero transformar para grau. Tudo bem? Não me enche o saco, faz. 180 dividido por 9, sabe o que é 20? Sensacional. O que ele pede? A 18ª potência de Z. Então, 18ª é você pegar esse número e elevar a 18. Veja só, se você tentar fazer isso sem a fórmula de Moivre, você vai pegar esse número complexo, vezes ele, vezes ele, vezes ele, 18 vezes. Vai terminar a prova, você vai ter errado no meio do caminho e vai chegar na metade. Né? Agora, usando a fórmula de Moivre, a gente faz aqui em 2 linhas, 2, 3 linhas. Tá bom. Z elevado à 18ª potência. O que eu faço com o módulo que é a raiz sexta de 2? O módulo eu vou levar à 18ª potência. Então, eu vou ter a raiz sexta de 2 elevado à 18ª potência vezes cosseno e seno de π nonos vezes 18. Então, o meu argumento passa a ser multiplicado pelo expoente. Tá bom. Qual que é a raiz sexta de 2 elevada a 18? Tem várias maneiras de você pensar. Uma delas, por exemplo, é você simplificar 18 com 6. 6 dividido por 6 dá 1, 18 dividido por 6 dá 3. Vai sobrar 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Ah, não está convencido. Então, deixa eu vir aqui no canto para tentar te convencer mais. Raiz sexta de 2 elevado a 18. Você lembra que uma raiz, a gente consegue escrevê-la sob a forma de um expoente fracionário? Então, isso é 2, esse número vem em cima, e esse índice é o denominador, 18 sextos. E quanto que é 18 dividido por 6? É 3? Eu acho que é 3. Deu o mesmo resultado, né? Parece que deu. 8 vezes 18 dividido por 9 é 2. Cosseno e seno de 2π. Como ele coloca as alternativas somente na forma algébrica, então eu vou colocar esse número por extenso para ver como fica na forma algébrica. Cosseno de 2π mais i seno de 2π. 2π é 0. Lembra da circunferência trigonométrica que o 0 está aqui. Cosseno, raio da circunferência trigonométrica é 1. Esse ponto é 1 e 0. Cosseno e seno. Seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, quanto que sobra? 8 vezes 1 mais 0. 8 vezes 1 que dá quanto? 8. Então, olha que interessante. A gente tinha um número complexo todo esquisito. Quando eu levo ele à 18ª potência, dá um número o quê? Real. Isso é 8, alternativa B. Não é simples? Eu sei que você está achando simples. No fundo do seu coração, você também está achando simples. Não venha falar que é difícil, porque não é. Não aceito. Já terminou a questão 3? Vai para a questão 3. Dá uma lidinha para fazer assim, correndo. Terminando aí a nossa aula 19, a primeira aula da apostila 10, o exercício 3 pede para a gente simplificar uma expressão algébrica só de números complexos, todos eles na forma trigonométrica. A primeira coisa que eu peço é copia do jeitinho que está aqui. 3, cosseno e seno de 20 graus, eu coloquei na forma abreviada, 3 cosseno cis 20 graus, tudo isso elevado ao cubo, multiplicado por cosseno 25 mais i seno 25, se não tem número na frente, significa que o módulo é quanto? Que o módulo é 1 sobre 2 cosseno e seno de 10 graus. Tá bom.
Só resolver como se resolve a expressão algébrica normal. Vamos começar pela multiplicação? Não. Vamos começar pela divisão? Também não. Por onde? Pela potência. Como é que você faz a potência de um número complexo? Como é que é a história? Aqui, o número complexo, o módulo dele eu elevo ao expoente e o argumento multiplico pelo que ele está solicitando. Então, esse 3 eu vou levar ao cubo. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, cosseno e seno. E o argumento vai ser o quê? Multiplicado por 3. 20 vezes 3, 60. 27 cosseno e seno de 60 graus. Multiplicado 1 cosseno e seno de 25. Já vou fazer essa multiplicação. E o resultado dividido, veja só, aqui embaixo também tem uma potência. O que eu preciso fazer com esse 2, que é o módulo? Elevar a quarta potência. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16, cosseno e seno. E o argumento faz o que com 4? Multiplica. 10 graus vezes 4, 40 graus. Tá bom? Agora, multiplicação de números complexos. Multiplica os módulos, 27 vezes 1, 27. E soma os argumentos. Quanto que é 60 mais 25? Dá 85 sobre 16 cosseno e seno de 40 graus. Perfeito. E a divisão de complexos? Divide os módulos, 27 16avos, que eu tenho a impressão que não dá para simplificar. 85 menos 40, 45 graus. Olha o enunciado, ele fala simplifique, ele não está falando se quer a resposta na forma algébrica ou na forma trigonométrica. Eu vou dar as duas, porque na prova eu sempre peço as duas. E nesse caso é possível achar a forma algébrica, por quê? Porque 45 graus é um notável. Essa é uma das respostas na forma trigonométrica. Vamos passar, continuar a resolver isso na forma algébrica. Vou escrever esse número por extenso. 27 16avos, cosseno 45 graus, mais I seno 45. Isso significa C e S, cosseno e seno, do argumento que é 45. Você lembra quanto que é raiz de que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, não lembra? Então isso aqui é 27 16avos vezes raiz de 2 sobre 2 mais I, e o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Também é raiz de 2 sobre 2. Se você distribuir isso daqui para cá e para cá, vai ficar 27 raiz de 2 sobre 16 vezes 2, 32, mais I. Mesma coisa, 27 raiz de 2 sobre 32. Número muito esquisito, confesso, né? Essa fração aqui deixou tudo muito estranho. Mas essas duas respostas. Essa primeira na forma trigonométrica e esta segunda na forma algébrica. Pois bem, pessoal, espero que a gente tenha começado com um mínimo de estilo a nossa apostila 10. Não sei se nesse momento vocês já estão de posse da apostila. Eu imagino que não. Vocês pegaram a apostila no plural para acompanhar, né? Coloquem tudo isso no caderno. A nossa próxima aula de sexta-feira, eu acredito que as apostilas já estejam chegando no colégio. Se vocês tiverem a oportunidade de ir essa semana para pegar, ótimo, continua fazendo. Se não, continua acompanhando no plural, vai registrando tudo no caderno. E se quiser, na hora de mostrar a apostila, quando for vistar, escreve feito no caderno, mostra no caderno, ou copia numa folha sulfite, depois cola. Seja criativo, bom? Esse conjunto é das aulas 19 e 20. A aula 19 termina aqui. Portanto, para nossa próxima aula, que é sexta-feira, vocês têm para me mostrar no plural o quê? TM e TC
da aula, vou escrever até a aula 19, mas a aula 18 ficou para trás, né? Da aula 19, tá bom? Espero, conto com vocês.